Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais esse vídeo. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre um tema muito importante para quem está começando a trabalhar com desenho, para quem tem intenção de trabalhar desenhando, trabalhar com desenho de forma geral, tá pessoal? E até mesmo para quem já tem aí alguma atuação no mercado, que é a questão de quanto você deve cobrar pelos seus desenhos. Por que essa questão é tão importante? Porque você tem que saber exatamente quanto você quer ganhar, você tem que definir um valor para você, isso é muito particular, varia muito de pessoa para pessoa e vai variar muito de região para região, mas você tem que definir um valor que você gostaria de estar ganhando por mês, mesmo que seja aquele valor mínimo que você tem que alcançar, aquela meta mínima, seja um valor mensal, semanal, enfim, é uma coisa que você deve definir para você de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu dia a dia. Mas afinal de contas, por que cobrar pelo seu desenho? Vamos lá, você é uma pessoa que sempre gostou de desenhar, desde a época de escola, desde criança, que gostava de desenho, estava sempre desenhando. Muitas vezes o professor falando e você desenhando em vez de estar prestando atenção na aula. Tudo bem, acontece. Mas aí você foi evoluindo, né? Você foi melhorando o seu desenho, foi buscando mais referência, você investiu em um curso, você investiu dinheiro, você investiu tempo, você continuou praticando, foi praticando e praticou e praticou e continuou praticando, praticou, investiu tempo, praticando, tempo, em prática, tempo, mais prática. Seus desenhos melhoraram muito, você começou a expor, muita gente vendo, muita gente elogiando, recebeu críticas de pessoas que não sabem o que é um desenho, recebeu críticas infundadas, completamente sem sentido, de pessoas que não sabem ou nunca desenharam um bonequinho de palito, mas você sempre deu um sorriso para todas elas. E depois de tanto tempo, tanta dedicação, tanto estudo, tanta prática, você começa a se perguntar, por que não trabalhar com desenho? Por que não ganhar dinheiro fazendo a minha arte, fazendo o trabalho que eu realmente gosto de fazer? Essa é uma pergunta muito interessante, porque você deve sim ganhar dinheiro com o seu desenho, você deve sim ganhar dinheiro com a sua arte, porque é um trabalho dificílimo, tá bom? Pode valorizar, porque é realmente muito difícil, né? Eu garanto que poucas pessoas que você conheça que desenhem bem, né? Alguns até desenham um pouquinho ali, mas para desenhar bem, a ponto de você comercializar o seu desenho, são pouquíssimas. E o mercado de ilustração, o mercado para desenho, ele só aumenta. Mas é muito complicado você já começar a ir trabalhar para uma empresa, por exemplo, um designer, um desenhista de game, mas você consegue fazer. E na maioria das vezes a alternativa que nós temos como desenhista é o freelancer. Freelancer é aquela pessoa que é contratada para fazer algum desenho, seja para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, no caso uma empresa, e você é contratada para fazer determinado desenho, e de acordo com aquele desenho você estabelece um valor para aquele desenho, e entrando em um acordo, a contratante faz um pagamento para você, você recebe o valor e entrega o trabalho que ela queria, seja ilustração, seja um desenho de um retrato realista, por exemplo, seja uma caricatura. E neste vídeo eu vou levar em conta as duas modalidades de desenho, a modalidade tradicional e a modalidade digital. A modalidade tradicional é aquele desenho que você faz ali usando lápis e papel, por exemplo, tá? Um exemplo desse seja ali um papel, um desenho físico que você faz em um papel, ou fachada, enfim, alguma coisa física. E o desenho digital, por exemplo, aqui, eu trabalhei muito tempo fazendo caricatura digital, também trabalhei fazendo desenho tradicional, principalmente de rosto. E aí vem a questão, como ganhar dinheiro com o meu desenho, como que eu cobro e qual valor eu devo cobrar pelo meu desenho. Tem algumas coisas que é interessante você levar em consideração. Por exemplo, se você faz desenho tradicional, aqui tem desenho de rosto, mas vale para qualquer desenho tradicional. Seja uma ilustração em papel, seja numa parede, em um muro, uma fachada,
enfim, qualquer trabalho tradicional que você fizer, você precisa levar em consideração a quantidade de material que você vai usar para fazer aquele desenho, aquele trabalho, o valor que vai ficar esse material, porque você tem que ter esse valor determinado para que você não saia em prejuízo. Você tem que ter uma noção do tempo que você vai levar para fazer esse desenho, ou seja, 1 hora, 2 horas, 3 horas, qual a estimativa que você vai ter para concluir aquele desenho. Por que isso é importante? Porque é interessante você saber quanto você quer ganhar pela sua hora de trabalho. Você tem que levar em consideração se vai ter o envio. Por exemplo, você mora em São Paulo e tem que enviar um desenho para Fortaleza. Aí você tem que mandar por correios, você tem que saber o valor, tanto do frete quanto do material de embalagem, porque você tem que embalar corretamente o desenho para que ele não chegue lá amassado. Então você tem que ter esse valor também determinado, tá? Se for o caso, tá, pessoal? Se for uma entrega ali mão a mão, esse valor de envio ele é desconsiderado. Se você estiver anunciando o seu trabalho em uma plataforma ou site de freelancers ou de venda de produto, enfim, se você tiver o seu produto lá, o seu trabalho anunciado em algum site, sempre que você realizar uma venda, vai haver uma transação e para acontecer essa transação, alguma instituição vai ter que fazer essa transferência de valores. No caso, vai ter que transferir o valor do cliente para você, que vai fornecer o trabalho. E eles cobram uma taxa por esse trabalho. Vamos supor 10%, 5%. Então, antes de você definir o valor também do seu desenho, depois que você levar em consideração a questão do tempo, a questão de material, a questão de envio, você tem que levar em consideração também o valor da taxa, seja essa taxa numa venda física, onde você estará passando o cartão do cliente, ou no caso de um site, uma venda online. Você precisa saber quanto que vai ser esse valor total, porque esse daqui vai ser o seu custo pelo produto que você vai estar oferecendo ao cliente. Então imagina que você anunciou o seu produto por R$50. O cliente foi lá, fez a compra. Você receberá R$40 apenas, porque você pagou aí R$10 de tarifa para o site. Você vai pagar R$10 para realizar o envio e você vai gastar R$10 em material. Você viu a diferença? Você viu quanto que vai sobrar para você no final? Então assim, você tem que ficar muito atento a esses detalhes. E o desenho digital? O desenho digital ele já é um pouco mais tranquilo nessa questão. Porque basicamente ele é digital, certo? Então assim, quando você tiver todo o material, todo o equipamento para fazer o desenho, o que não é barato, tá? Equipamento para você trabalhar digitalmente, Você precisar de um computador razoável, um notebook razoável. Você precisará de uma mesa digitalizadora, mesmo que seja aí daquelas mais simples, mas você vai precisar. Então você tem que fazer o investimento inicial. Mas em seguida você vai receber os trabalhos e você simplesmente vai dedicar tempo a ele, porque você não vai gastar aí nenhum material, entre aspas, tá? Porque você vai estar usando aí o seu computador, vai estar usando a sua mesa digitalizadora, vai estar desgastando caneta, e tem aí a questão do equipamento em si também, que com o passar do tempo ele vai se desgastando. Mas o principal agora aqui é você ver o tempo de execução. Porém, você não deve esquecer a taxa por venda. Seja se você for passar um cartão numa maquininha, você precisa ficar atento à tarifa dela, ou seja a tarifa do site onde você está anunciando o seu produto. Valor por equipamento. É interessante você cobrar? Depende. Se você estiver interessado em criar aí um valor para você fazer aí uma conta de emergência, caso aconteça alguma coisa com seu equipamento, venha a falhar alguma coisa, é interessante você ter uma reserva de imediato. Por exemplo, uma vez o meu cachorrinho confundiu a minha caneta, de desenhar na mesa digitalizadora, com o ossinho, e ele mastigou toda a caneta. E eu tive que comprar uma outra às pressas em um site de usados, e acabei tendo que comprar uma às pressas ali. Então assim, isso gerou aí um prejuízo. Então é bom você ter aí um valor determinado para esse tipo de ocasião.
E tem a taxa de energia elétrica, né? Você vai estar consumindo energia mais do que consumiria se não estivesse fazendo o desenho. Então você tem a opção de adicionar aí, sei lá, uns 5, 10% ao valor que você estaria ganhando com o tempo de trabalho para ajudar nas contas de energia, porque a conta chega, pessoal, a conta chega para todo mundo. A questão não é só desenhar, não é só se divertir com o nosso trabalho, nós temos sim que ganhar dinheiro, porque nós, como todo ser humano, temos contas a pagar, nós temos objetivos a alcançar, bens materiais e outras coisas, né? Viagens, isso tudo, assim como qualquer outra pessoa, como qualquer outro trabalhador, o desenhista também tem esses objetivos. E pessoal, aqui foi só uma abrangência um pouco mais rápida sobre o assunto, mas eu espero de coração ter ajudado você a entender melhor como cobrar pelos seus desenhos. Se você tiver dúvida, sugestão, manda aí no comentário, tá? Ficarei muito feliz em responder. E independente do desenho, do tipo de desenho, o tipo de arte que você faça, aqui eu foquei mais na caricatura digital e no desenho de rosto, mas independente do tipo de trabalho que você faça, seja para games, quadrinhos, ilustração, enfim, pessoal, é uma indústria grande, com muito trabalho, muita oportunidade, mas você tem que ter cuidado, você tem que ter dedicação, você tem que ter marketing. Então, pessoal, valorize o seu trabalho, tá? Não seja exagerado, procure ver como que tá aí o mercado, os valores daquele tipo de produto que você está oferecendo, produto, serviço, né? Melhor dizendo assim, seja um produto, seja um serviço. Pesquisa, avalia, não coloque preços assim tão altíssimos também, porque você pode acabar não conseguindo nenhum cliente e acabar ficando um pouco frustrado aí com o seu trabalho. Certo, pessoal? Então, um forte abraço, avalie bem o seu trabalho, avalie quanto que você quer ganhar e nos vemos aí em um próximo vídeo. Até mais!